Olá, bom dia. Será que o aperto na economia gera uma migração nas vendas de imóveis para os aluguéis? Uma proposta de construção que vem dos Estados Unidos e usa até isopor na estrutura. Vamos conhecer o trabalho da Blood House Arquitetura, que criou uma casa que também é estúdio. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Um empresário gaúcho trouxe dos Estados Unidos uma ideia de casa sustentável. As paredes são formadas de isopor. Ao invés do tijolo, um bloco formado por concreto e isopor. O Paulo trouxe dos Estados Unidos uma nova forma de pensar a construção civil, né, Paulo? Esse é um sistema construtivo que é baseado em eficiência e sustentabilidade. É uma revolução na maneira como se constrói. Ao contrário de ficar empilhando tijolo, coisa que se faz há 2000 anos, nós estamos evoluindo o sistema para um sistema que é seco, sem consumo de água, com redução de poluição, em todo o ciclo de vida da construção. Desde a fase de projeto, manufatura, construção, utilização da casa e descarte dela quando for desmanchada a casa, daqui 100, 200, 300 anos que seja. Certo. E só o sistema, falando dele, ele é por encaixe, né? Não tem essa necessidade, de fato, de um cimento, de uma argamassa, da água, da areia, né? Não, é uma construção a seco. Então, como eu disse, o impacto ambiental dela é menor, a utilização de recursos é menor e também não tem aqueles 20, 30% normal de produção de dejetos numa obra. Isso faz com que a construção seja muito rápida. Rápida e limpa. Rápida e limpa. Perfeito, acho que é uma tendência mesmo, assim, não tem como a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, né? É importante também ter um olhar diferenciado em cima das mesmas coisas. Toda a atividade humana evolui, finalmente a indústria da construção civil está evoluindo, né? O mercado tem olhado as novas tendências e a gente veio aqui para se afirmar no mercado. É uma tecnologia que existe há 20 anos nos Estados Unidos, se afirmou já tanto na América do Norte como na Europa e agora a gente está introduzindo no Brasil. São muitas as peculiaridades, né, dessa casa. Uma delas é o fato de ser muito mais, ter um isolamento térmico muito maior, né? Como nós usamos um EPS de alta densidade numa parede de 12 centímetros de espessura, nós proporcionamos um isolamento térmico 7 vezes superior ao da alvenaria. Isso vai fazer com que quem esteja ocupando a casa tenha uma casa confortável sem ter um impacto econômico e ecológico maior. Finalmente vai poder ter uma casa e aproveitar ela. E para quem, Paulo, na verdade? É para a construção civil e também para pessoas físicas que estejam pensando em construir a sua própria casa? O nosso sistema ele é projetado para uma ampla gama de clientes, de pessoas. Tanto casas de interesse popular, 40, 50 metros quadrados, casas de alto padrão, prédios comerciais e residenciais. Será que a crise, a dificuldade de crédito e o aumento dos juros interferem na venda de imóveis? Será que aumenta a procura por aluguéis? Juros mais altos, restrições ao crédito bancário e as incertezas da economia fizeram o mercado imobiliário puxar o freio de mão em 2015. Diante desse cenário, muitas pessoas têm segurado o projeto de adquirir a casa própria e focado no aluguel. Existe um movimento de migração, né? Muito mais por conta da forma que foi divulgado a restrição bancária, que de fato existe crédito no mercado, né? Mas isso fez com que quem estava procurando imóvel deixasse de procurar pelo receio, né? E aí, com isso, o mercado de locação, principalmente o mercado residencial, ele aumentou. A procura por apartamentos para alugar cresceu uma média de 15% nos últimos meses. E a gente pode observar isso aqui, nas ruas. As placas com o aviso de aluga-se estão por todo lugar. Um dos benefícios que atrai quem escolhe alugar um imóvel é a flexibilidade. Em primeiro lugar, tu pode contratar por um período e ficar tranquilo que durante aquele período tu vai estar atendido, né? A partir do momento
que o inquilino quiser fazer um movimento, se ele já comprou o imóvel e ficou pronto, ou se ele fez um movimento que jogue ele num outro patamar onde ele possa fazer uma compra, ele pode deixar a locação, obviamente, pagando as multas contratuais, mas ele tem uma mobilidade muito boa para poder fazer o seu próximo movimento. Então, o mercado de locação ele permite essa mobilidade. Mobilidade que fisgou Wagner. Ele prefere morar de aluguel, pois ainda não definiu seus projetos para o futuro. No momento atual, até muito pela situação econômica que a gente vive agora, de um pouco de incerteza, eu acho um pouco perigoso me comprometer com uma prestação tão alta, né? Então, eu gosto da ideia de ter essa flexibilidade mesmo, de daqui a pouco, né, o mercado se fecha um pouco aqui no estado, tu pode daqui a pouco se mudar para outro estado, às vezes tem surgindo muitas oportunidades até para sair do país. Embora tenha optado por ser locatário há 10 anos, ele não descarta a possibilidade de comprar um apartamento. No entanto, os imóveis que tem olhado não levaram o jovem a mudar de ideia. Não está subindo tanto mais quanto subiu antes, mas ainda não baixou o quanto eu imaginava. Então eu sigo monitorando. A gente recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores sobre direito imobiliário e nós viemos aqui conversar com a advogada Ingrid Nedel, que vai ajudar a nos responder todas elas. A pergunta de hoje é: desisti do meu apartamento depois de tê-lo comprado. Eu tenho que necessariamente pagar uma multa? Necessariamente não. A multa normalmente é prevista num contrato, obviamente visando resguardar as partes de uma eventual desistência, mas normalmente existem itens que te levariam a ter que cumprir uma multa. Se a tua desistência não está dentro daquela expectativa, a multa não incidiria. Se a desistência aconteceu por motivos alheios ou, enfim, fatos não previstos, as partes podem chegar a um consenso e desistir da multa. Por mais que um contrato preveja uma multa, sempre existe a possibilidade de ela não incidir porque a causa da desistência não está ali prevista ou por comum acordo entre as partes. Então, o ideal seria primeiro verificar qual a multa que está prevista no contrato, verificar se foi um motivo que dá incidência à aplicação da multa ou não e tentar tratar com a outra parte o distrato de forma que não se aplique uma multa. É viável abrir mão da multa, sem dúvida. Hoje aqui no Imóvel Class TV a gente vai falar da Blood House Arquitetura, que foi criada no ano passado com 3 sócios que desenvolvem trabalhos para residências e para empresa. A empresa já ganhou destaque ao criar uma casa estúdio de fotografia. Por isso a gente recebe hoje 2 dos 3 sócios da Blood House, as arquitetas Alice Blacher e Laura Blacher. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Tudo bem. Queria começar falando um pouquinho da história de vocês. Vocês são irmãs, as duas arquitetas, né? Se uniram com um terceiro sócio, mas vocês já tinham carreiras anteriores, né? Sim. Isso, tipo, a gente tá junto, assim, já fazem 3 anos que a gente começou, que a gente pegou o primeiro projeto. A gente tinha carreiras em outros escritórios aqui de Porto Alegre, mas com o tempo foram surgindo conhecidos, amigos, pessoas que queriam fazer reformas nas suas casas e conheciam a gente, sabiam da nossa formação e nos procuraram para essas reformas. E vocês atuam em áreas diferentes da arquitetura? Cada uma tem um segmento que gosta mais de trabalhar ou não? Na verdade, sim. A nossa formação até foi bem específica, assim. Cada uma meio que se especializou numa área de trabalho. A Laura sempre trabalhou mais dentro da área de interiores, arquitetura, e eu fui mais pro lado do paisagismo. Mas a gente sempre foi um pouco dando uma olhada na área uma da outra, vendo, conhecendo um pouquinho, mas de uma maneira geral foi mais específico mesmo. E o escritório de vocês trabalha com residencial, comercial, projetos variados, paisagismo? Isso, junto a construtoras, quando é com paisagismo, reformas residenciais, comerciais, projetos de arquitetura, de residências.
Vocês começaram, o primeiro projeto foi preparar justamente o ambiente do escritório de vocês, né? Isso acabou guiando um pouco o trabalho e os objetivos que vocês têm dentro da arquitetura, né? Sim, porque foi assim que foi a primeira vez, eu acho, assim, que a gente pôde concretizar o que a gente faz para os clientes, né? Porque como assim, a gente tinha que tocar uma reforma, a gente tinha um custo assim em mente que tinha uma limitação de gastos, então foi muito bacana assim, porque era eu, Alice e o Daniel, não era assim só uma pessoa gerenciando a obra, que a gente tinha que conciliar assim as nossas opiniões, decisões sobre a sala e também ver como é que estar assim desse outro lado, né? Que é o que todo mundo vive, né? Foi um momento em que a gente era tanto arquiteto quanto cliente, então a gente deixar um lugar lindo com poucos recursos. Com poucos recursos. Sim. Ou com não o que a gente gostaria, exatamente, né? Que é o que o cliente geralmente vive, né? Claro. E vocês têm, nesses projetos que vocês têm desenvolvido, sentido isso mais nos últimos tempos ou não? Porque a carreira de vocês, a gente estava conversando, já tem 8 anos, né? Vocês têm, assim, entre 5 e 10 anos de carreira. E vocês sentem um pouco do impacto dessa crise que o mercado imobiliário está sentindo muito, muito. Sim, claro. Não sei se o mercado da arquitetura sente também. Sim, com certeza. A gente vê assim que muitas vezes a maior parte dos nossos clientes, pelo menos os residenciais, nos procuram assim com prioridades. Eu quero fazer por enquanto, a gente vai se mudar, eu preciso da minha cozinha pronta, eu preciso dos banheiros, vamos deixar a sala para depois. Ou então eu quero um projeto todo pronto, mas eu vou executar à medida que eu for conseguindo. Assim, consegue ter mais, nesse momento, mais jogo de orçamentos, com empreiteiros, com lojas, mais possibilidades de pagamento. Na verdade, está todo mundo, assim, meio que entrando no jogo, para não ficar de fora, né? Inclusive os fornecedores. Inclusive os fornecedores. Agora é possível fazer projetos bonitos e também reaproveitando bastante coisa, né? É possível, com certeza. A gente sempre tenta trabalhar com, inclusive, coisas que os clientes têm, que os clientes trazem, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem algum móvel que quer reutilizar alguma coisa. Então, acho que com certeza dá para tirar partido de reuso, de reaproveitamento, de repente fazer alguns ajustes, uma pintura que realmente transforme e até deixe o lugar um pouco diferenciado com uma história da pessoa junto. Um dos projetos de destaque que vocês têm é a história de uma casa-estúdio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, ele foi finalizado em 2012. É um fotógrafo, assim, bem jovem, que estava saindo da casa dos pais para a primeira residência dele. É uma casa, assim, que até no próprio terreno tinha já uma casa na frente maior, que ele estava fazendo uma reforma, mas essa casa que a gente trabalhou é uma casa que era até era tipo uma casa de caseiro, garagem, era uma parte assim de apoio. E ele pensou, eu vou usar essa casa aqui, vou fazer o meu estúdio, minha área de trabalho e minha área residencial. Então, assim, essa área toda da casa com estúdio, um pequeno terraço que tem, fechava em 90 metros quadrados. E a ideia dele era que tudo fosse assim integrado, porque ele gosta de receber os amigos, ele gosta, tipo, no momento que ele está trabalhando no estúdio, serviço de catering, assim, para as pessoas que estão trabalhando com ele, camarim. E na parte superior, sim, que é onde ele tem mais intimidade, que é o quarto dele, banheiro, closet, mas fica assim um espaço bem fluido, assim. Qual é o cliente mais difícil de trabalhar? Esse que chega com uma ideia muito específica e que às vezes pode até ser meio inviável? Sim. Ou é aquele que não tem nenhuma ideia do que quer? Olha, eu acho que é bem variado. Os dois têm pontos positivos e pontos negativos. Acho que realmente, às vezes, quando o cliente já vem com ideia fixa, a gente não tem muita maleabilidade, a gente vai meio que tentando transformar aquele sonho específico em realidade. O cliente que não tem noção, aí realmente a gente tem que ir indo aos poucos e descobrindo os gostos, o que prefere, como é que a pessoa vai aceitando as ideias. Mas sempre assim, que a gente vê um projeto para o outro, assim, quando a gente faz,
como é importante, assim, o posicionamento do cliente, assim, quando tu sente, às vezes tu propõe uma coisa, vê que ele ficou satisfeito, era aquilo que ele queria, quando ele tem, assim, quando ele consegue se expressar. Quanto mais, assim, também o cliente vai trazendo pra gente experiências próprias e isso também, informações, é uma coisa que enriquece também o projeto. Tá certo. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Eu conversei hoje com as arquitetas Alice Blacher e Laura Blacher, da Blad House Arquitetura. Em no máximo 1 ano e meio, Porto Alegre terá o primeiro trecho da Orla do Guaíba revitalizado. O contrato com a empresa vencedora da licitação foi assinado nesta semana. A previsão da Prefeitura é de que até o final deste mês, a área entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias passe pelas primeiras transformações. A mudança vai qualificar a região com promessa de mais iluminação, segurança e acessibilidade. O local vai se chamar Parque Urbano da Orla do Guaíba. A revitalização tem custo de 60 milhões de reais e vai ser executada pelo consórcio Orla Mais Alegre a partir do projeto do arquiteto Jaime Lerner. No próximo bloco a gente mostra para você diferentes tipos de persianas. Continue com a gente. O Imóvel Class TV visitou uma loja especializada em persianas para você escolher o material certo para a sua decoração. As persianas já foram muito associadas a ambientes corporativos, mas hoje são tantas as opções que dá para decorar qualquer parte da casa com elas. Nós viemos até uma loja especializada em persianas e vamos conversar aqui com Douglas, que vai nos mostrar um pouquinho sobre os principais modelos disponíveis no mercado, começando pelo principal deles, né? Hoje essa cortina, ela faz parte da linha de cortinas especiais, né? Hoje ela é um item bem decorativo, né? Mesmo ela tendo a opção de dosar a claridade dela, ela não te dá um efeito translúcido, ela deixa passar bem a luminosidade, né? E hoje é um item que as pessoas procuram mesmo para decoração, porque ela deixa passar a luminosidade no ambiente, né? Que ela te dá esse efeito de uma gradezinha, né? Essa também faz parte da linha de cortinas especiais, né? Essa é o modelo que ela é a Vision Chi, ela também é 100% poliéster, ela tem bastante cores, nós trabalhamos... Ela também tem a opção de blackout, tem bastante tonalidades que nós conseguimos dosar. É um item bem variado, assim, que nós conseguimos deixá-la aberta, deixando passar claridade. Fechada, ela consegue absorver bem os raios UV, que é o que hoje normalmente danificam, né, os móveis. E tem a opção também do recolhimento dela. Ela já vem de série com um bandô que ele é em alumínio, já pintado na cor do material. Essa é hoje o que tem mais de moderno dentro da linha de rolô. Ela é uma rolô Double Vision. Esse modelo ele é todo em poliéster, tem um pouco de algodão, só que ele tem a opção de bloquear. Ele bloqueia todos os raios solares, ele te dá um efeito blackout. Mas também eu tenho a opção de translúcido. Eu tenho alguns modelos que eles são translúcidos. Esse modelo tem bastante variação de cores, né? Parte desde o branco, tem o grafite, tem o marrom, preto. Como ele é um item mais moderno, ele também é bem usado para decoração. E também tem a opção de tu bloquear 100% os raios solares, né? Que te dá esse efeito de ter uma escuridão, para um ambiente até mesmo de um dormitório, uma sala. Consegue ter essa opção de dosar a luminosidade, dando esse efeito blackout, e também a opção de recolhida, né? Que te dá essa opção de tu deixar, eu quero um pouco de luminosidade, eu quero menos, e também a opção de recolher ela toda. Daí aqui eu tenho também uma opção em voal, né? Ela foge da cortina tradicional de varão de voal, porque
ela vem com tecido interno, ela vem com PVC interno que te dá esse efeito de blackout e também a opção de dosar a luminosidade. Esse é um tecido voal decorado, que ele vem com umas pequenas ranhuras. A gente consegue trabalhar também com bastante variedade de tecidos e bastante cores, né? Tanto tecido voal decorado, tecido voal liso, e aí algumas cores que nós conseguimos trabalhar. Hoje consigo agradar 100% dos clientes que procuram um efeito cortina, né? Tem a opção de outras cores e sem falar a praticidade, né? Que hoje a cortina de varão ela é tão complexa que não tem essa praticidade que tu tem de recolher como uma persiana tradicional, né? É uma persiana que é um item bem procurado mesmo. Aqui nós temos uma romana, né, que ela é num tecido Grécia. Esse tecido eu tenho a opção dele de blackout ou translúcido. Essa é uma opção de translúcido, ela vai deixar passar um pouco de luminosidade. É uma cortina que é bem procurada mesmo, pela praticidade dela. Ela sobe em gomos, né? É uma peça que dá muito pouca procura de manutenção e te dá essa opção de ter uma toda recolhida, né? É um tecido que ele é todo em poliéster. Os clientes não têm preocupação com questão de amarelamento, envelhecimento. Hoje essa é uma persiana que dura tranquilamente aí uns 10 anos. Essa aqui é a persiana horizontal 50 mm, 25 e 16 mm. Todas em alumínio, que hoje é uma peça que é muito tradicional no mercado, que já vem há anos. Porém, ela tem a opção hoje de trabalhar com madeira, bambu e madeira sintética. Que ela foge totalmente daquele item que todos achavam antigamente que era um item exclusivamente para salas comerciais, né? Hoje eu consigo trabalhar muito bem em uma sala de uma residência com bambu, com o próprio PVC, e que, consequentemente, ela aumenta a durabilidade da peça, né? Por último, nós temos aqui a celular. Esse é o modelo top-down. Ela é bastante utilizado, esse modelo exclusivo, para residências que tem pé direito bem grande, pé direito duplo, porque tu consegue ter a opção de dosar a altura e a quantidade da claridade que você queira que entre, né? Consegue dosar, deixar ela inteiramente aberta, ou até mesmo recolher ela. Essa também é um poliéster, que ele ainda te dá a opção, estando totalmente fechada, de blackout. Tem um blackout total, é bastante utilizado em dormitórios, também em salas. Tem uma certa variação também para quem quer deixar entrar o sol. Tem as opções de translúcidas, né? Deixa passar a claridade. Depois eu tenho a opção blackout. E aí tem uma série de variação de cores, né? Também é um item bem procurado. Faltam 40 dias para o 9º Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul. Por que visitar? Para aproveitar as grandes promoções e os descontos que as empresas oferecem durante os 4 dias de evento. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem com mais notícias do mercado imobiliário, de arquitetura e decoração. Tenham todos um excelente domingo e até sábado que vem.